lição de hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo intercedendo de uma forma muito especial pelos cristãos de Éfeso, aquela igreja que ele pastoreou, uma das igrejas que ele melhor discipulou. Ele ficou um bom tempo ali ensinando a palavra de Deus para aquela igreja. E nós vamos refletir sobre essa intercessão de Paulo. O texto áureo da nossa lição diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática, que é o texto aplicado na nossa vida, diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim o versículo 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo que muito mais abundantemente além daquilo que lhe pedimos, pensamos, segundo o poder que nos opera. a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bom. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, esse texto bíblico onde o apóstolo Paulo fala da sua intercessão, da sua oração feita em favor dos crentes na cidade de Éfeso. Neste momento, Senhor, eu quero, à semelhança de Paulo, orar, meu Deus, por todos os membros e congregados, jovens, adolescentes, crianças, da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos e quero orar para que o Senhor venha fortalecê-los com teu poder e com tua graça e pedir, Senhor, que todos eles possam experimentar também o teu amor e que eles possam ser, meu Deus, dispenseiros desta graça que o Senhor tem confiado a eles. Abra o entendimento de cada um para a tua palavra, Pai, para que haja crescimento e edificação espiritual. Nós sabemos, meu Deus, que sem essa tua presença gloriosa, sem essa presença do teu Espírito, nós nunca vamos compreender a tua palavra. E sem compreendê-la, nós nunca vamos crescer na fé. Então, meu Deus, traga esse entendimento, esta maturidade espiritual para a tua igreja. E não só para os membros da ADJL, mas para todos aqueles que nos acompanham, meu Deus, através dos nossos vídeos, das nossas postagens no Facebook, no YouTube, que eles possam ser grandemente e ricamente, Senhor, edificados espiritualmente. É esse o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo geral dessa nossa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. E os nossos objetivos específicos para os 3 pontos que nós vamos estudar. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Depois, destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, só pelos nossos objetivos dá para você ver que essa aula ela será preciosa para o nosso enriquecimento espiritual. Então eu te convido aí a ficar conosco e a aplicar aquilo que nós estamos ensinando ao teu coração.
Nós sabemos que a palavra de Deus ela não deve ser apenas ouvida ou lida, ela deve ser observada e praticada. Vamos lá para a nossa introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Obrigado, Denise. Então vamos ver aqui. Em primeiro lugar aqui que eu posso destacar nessa introdução é que Paulo fala sobre a importância de orar. E ele demonstra isso durante toda a sua vida cristã. Isso em favor da Igreja de Cristo. Todos nós que recebemos um chamado de Deus, nós sabemos que é de suma importância para o cristão orar. Agora, para nós que somos líderes, que Deus nos confiou esse grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, a oração ela deve ser uma prática da nossa vida cristã. E ela não deve se resumir apenas àquele tempinho que nós passamos lá na igreja. Eu digo tempinho porque o tempo que nós passamos lá, com relação a todo o tempo que nós passamos fora daquele ambiente, ele é muito pequeno. Então nós devemos, aonde quer que a gente esteja, nós devemos estar com o nosso pensamento ligado em Deus. E para você que é líder, é muito importante a sua intercessão em favor dos seus liderados, daquelas pessoas que estão ali aprendendo com você a palavra de Deus. Outra coisa importante nessa introdução, ele diz que Deus pode fazer tudo além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos ter um tópico nessa lição só para falar sobre isso. Porque às vezes, de tanto a gente caminhar com Deus, de tanto a gente andar e ouvir a palavra de Deus, nós nos acostumamos com aquilo que é sagrado. E aquilo passa a fazer parte da nossa rotina. E nós nos desapercebemos do grande poder que existe em Deus, o Criador dos céus e da terra. E como a própria Bíblia chama Ele de sustentador da vida. Então, nós nunca podemos esquecer que Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E também uma terceira coisa aqui que nós devemos enfatizar nessa aula é que Ele é digno de ser glorificado. Nós que somos cristãos, nós costumamos usar a expressão toda glória, toda honra e todo louvor deve ser dado a Deus. Isso não significa que nós não podemos elogiar outras pessoas. Isso não significa que nós não podemos reconhecer quando alguém faz algo de bom ou bem feito. Sim, essa pessoa merece um elogio. Mas quando falamos da glória, do poder, da magnitude, isso significa que nós não nos prostramos, nós não adoramos e nós não reconhecemos nenhum senhorio para endeusar a não ser a Trindade divina. Ou seja, nós não dividimos a nossa adoração com ídolo ou com ser nenhum na face da terra. E é assim que nós devemos encarar o nosso relacionamento com Deus. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é Criador, mas acima de tudo, Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele deve ser glorificado pelo menos por dois motivos. Primeiro, por quem Ele é, pela sua natureza e pelos seus atributos. E segundo, por tudo aquilo que Ele faz. Se nós não queremos reconhecer Deus como divindade, por quem Ele é, nós devemos reconhecer por tudo aquilo que Ele faz. Quando nós olhamos a natureza, a própria Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então a natureza ela dá um testemunho muito grande de quem Deus é e de tudo que Ele faz. Por isso nós devemos glorificá-lo. Vamos lá para o primeiro ponto. Esse primeiro ponto vai falar sobre o seguinte subtema: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Deus nos corações dos crentes. 1. As raízes da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder que seja habitada por Cristo
que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. 2. Fortalecidos com o poder. Primeiro pedido ao apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é kaitoken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporânea. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E, obrigado, Daísa. Aqui é citada uma referência de Mateus 16, versículo 18, que diz assim, palavras de Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem que entender que para a igreja não ser vencida pelo mal, ela precisa estar, como diz aqui a palavra de Deus, habitada por Cristo. Tem duas expressões, irmãos, que muitos cristãos estão usando nos dias de hoje, e eu até estava falando com os meus filhos essa semana. Quando houve a reforma protestante, lá nos idos de 1500, para ser mais exato, em 1518, os reformadores, eles fizeram questão de usar músicas do dia a dia das pessoas, porque naquela época toda a música da igreja ela era em latim. E a pregação também era em latim, então ninguém entendia nada, porque o latim era uma língua morta que só era conhecida pelos eruditos, que eram os sacerdotes. Quando veio a reforma protestante, a Bíblia foi devolvida ao povo. O povo passou a ler a Bíblia e entendeu o que estava escrito, porque a Bíblia agora estava na sua própria língua. E os louvores deixaram de ser louvores em latim para ser o louvor na língua de cada uma das pessoas. E com isso, eles fizeram questão de pegar as músicas que tinha na sua época, que não havia leis de direitos autorais que nem hoje, eles pegaram músicas que eram populares, eles pegaram aquela melodia e colocaram letras. Mas qual foi a ênfase deles? A letra que eles colocaram nessas músicas deveriam ser letras que tivessem apoio bíblico e que ensinassem a doutrina bíblica. Ao longo dos anos, isso foi mudando. Nós temos hoje muitos compositores que eles conhecem profundamente a Bíblia. Então, suas letras têm profundamente uma marca bíblica no que eles estão cantando. Só que outros, irmãos, eles escrevem hinos e músicas que não têm amparo bíblico. E aí o que acontece? Em vez da música ensinar, essa música ela atrapalha no ensinamento que muitas vezes nós pastores ministramos. E deixa eu te dar dois exemplos. Duas coisas que muitas vezes é solicitado no louvor, mas que não é bíblico. Primeiro, nós pedimos que Deus nos visite. Queridos, Deus não pode visitar você se Ele já mora dentro de você. Então nós não devemos chamar: Senhor, nos visite nesse culto. Senhor, eu quero receber uma visita do Senhor hoje. Isso é impossível, irmãos. Se você é morada de Deus, como é que Deus vai te visitar? Pensa, se você mora dentro de uma casa, como é que você vai fazer uma visita nessa casa? Você já é morador dela. A Bíblia fala aqui, nesse terceiro tópico, que nós somos habitados por Cristo. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele fez questão de frisar que nós somos templo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. E aqui o comentarista, pastor Douglas Batista, ele fez questão de frisar que o verbo, no grego, significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Eu trabalho no hotel. No hotel muitas pessoas vão lá, ficam alguns dias e vão embora. Não é habitação permanente. Agora, a casa dessas pessoas é a sua habitação permanente.
Então pedir para Deus nos visitar, Senhor, nos visita nesta noite, é uma ignorância das Escrituras Sagradas, porque Deus já está dentro de nós. Outra coisa que muitos louvores estão fazendo hoje, os louvores chamam a presença de Deus. Irmão, você precisa chamar a presença de Deus. Espera aí, como é que eu vou chamar a presença de alguém que já está presente? Eu posso pedir sim, para Ele me encher do seu poder, da sua glória, da sua presença, como Paulo aqui pediu nessa carta. Mas pedir para Ele, para a igreja chamar a presença de Deus, espera aí, se a presença já está presente, como é que eu vou chamar ela? É que nem, por exemplo, uma pessoa está do meu lado e eu ficar gritando, ô fulano de tal, vem aqui. Ué, ele já está presente. Eu não preciso chamar a presença dele. Basta apenas eu conversar com ele. Então, esse tipo de expressão surgiu de um desconhecimento bíblico das Escrituras. E não significa que nós não podemos usar certas expressões, mas nós não deveríamos, ou nós passamos a não usar quando nós temos conhecimento das Escrituras. Então, a partir de hoje, você que é cristão, para de usar essas duas expressões, pedir para Deus te visitar, ou pedir para Deus, ou chamar a presença de Deus, ensinar os outros a chamar a presença de Deus. Porque se você tem, a não ser que você não seja morada de Deus, aí você tem que chamar a presença de Deus urgente. Mas como? Não é gritando, é se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí sim, Deus vai fazer morada em você e você nunca mais vai precisar pedir para Ele te visitar. E muito menos pedir para chamar a presença dEle, porque a presença dEle já está com você. Outra coisa que ele fala nesse tópico aqui, que ele ora para que a igreja conheça as riquezas da glória de Deus. Queridos, é justamente disso que eu estou falando. Muitas vezes a gente cristão erra porque a gente não conhece as Escrituras. Ou seja, a gente não conhece as riquezas da glória de Deus. Sabe por que tem muito crente no século 21 arrancando seus cabelos, preocupado com dinheiro? Sabe por que tem muito crente no século 21 querendo se desesperar por causa de qualquer problema que surge na sua vida? Porque ele não conhece as riquezas da glória de Deus. Eu não estou falando que nós não devemos, de forma saudável, criteriosa, planejarmos a nossa vida. Eu até falei sobre isso no último domingo. Se você quiser, pode ver lá no YouTube. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é perder a nossa paciência mediante tudo que está acontecendo. Quando eu conheço as riquezas de Deus espirituais, eu me sinto suprido. E Paulo, quando ele escreveu para a igreja dos Filipenses, ele disse assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Espera aí, se o meu Deus, o teu Deus, você conhece Ele habita dentro de você, você não precisa chamar a presença dele já está com você. O poder dele já está com você, o Espírito dele já está com você. Você já pode ser suprido por ele. Aí entra aquela expressão de quando nós vamos conversar com ele. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Então descanse no Senhor. E a terceira coisa que ele pede aqui é para que essa igreja seja fortalecida com poder. Irmãos, me desculpa a expressão. Não quero te ofender. Mas quando você conhece a palavra e você conhece o Espírito de Deus, você para com aquela ladainha de estar o tempo todo que nem a galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Momentos de fraqueza todos nós podemos ter. Agora, viver uma vida cristã o tempo todo fraquinho, raquítico espiritualmente, é porque a gente não está conhecendo a Deus. Então a minha oração é a mesma oração que Paulo fez. Eu oro para que você conheça as riquezas da glória de Deus, para que você seja suprido por elas, para que você seja fortalecido com poder. Não o poder que vem do Planalto, não o poder que vem do Palácio do Governo, não o poder que vem dos homens da terra, o poder que vem de Deus. E terceiro, que você seja a habitação de Cristo através do seu Espírito. Vamos para o nosso segundo tópico. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Olha que coisa linda. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. 1. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas.
o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Obrigado, Denise. Então, aqui a gente está vendo 3 coisas. Primeiro, o amor como virtude cristã. Segundo, que nós como cristãos devemos estar arraigados e fundados em amor. E aqui é usado 2 figuras. Arraigados fala de enraizados. E a Bíblia aqui nos compara a uma árvore que tem raiz, que não é qualquer soprinho que vai fazer com que a gente caia no chão. E segundo, fundados em amor. Fala de um edifício, de uma casa que tem alicerce, que vem tempestade, que vem chuva, que vem ventos. Para você ter uma ideia, em países onde acontecem muitos terremotos, as casas elas são feitas com uma edificação própria para terremoto. Se acontecesse terremotos no Brasil, coisa que é muito raro, de vez em quando dá um tremorzinho aí, mas nós não temos problemas de terremoto no Brasil. Isso é explicado geograficamente, porque as placas tectônicas nas quais o nosso país está em cima delas, elas são bem estáveis. Elas estão bem estabilizadas. Só que tem países que têm muitos terremotos. Por quê? O terreno por baixo, as placas tectônicas que estão lá dentro do fundo da terra, elas estão na beirada. Então qualquer tremor que acontece, essa terra que está em cima, ela balança. E aí acontecem grandes terremotos. Eu posso dizer que tem cristão, irmãos, que ele precisa fundar a sua casa espiritual de uma forma melhor. Porque a vida cristã, nós passamos por vários tremores de terra espiritualmente falando. E se você não estiver bem edificado ou bem arraigado, sua casa vai cair com facilidade. Aliás, alguém já disse, nunca contei para saber, mas alguém já disse que a igreja dos não crentes, ou dos desviados, ou dos afastados do evangelho, é maior do que a dos crentes. E eu não duvido. Porque a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 4, que quando o semeador saiu para semear, ele jogou 4 porções de sementes. Só uma deu fruto. 3 caiu na terra e não foram para frente. Então, por que muitas pessoas não conseguem se firmar no evangelho? Porque elas não estão enraizadas ou elas não estão bem edificadas. E aí entra a importância de nós, como cristãos do século 21, nos prepararmos espiritualmente para ser uma resposta para essa geração. Eu estou estudando um livro que fala sobre o sacerdócio da igreja. E sabe o que eu tenho aprendido? O sacerdote no Antigo Testamento ele tinha 3 ofícios principais. O primeiro era carregar a arca. Ele tinha que carregar a arca. Era obrigação do sacerdote. Por quê? Porque Deus assim tinha determinado. No Novo Testamento nós fomos chamados de sacerdócio real. Por que eu estou falando isso? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Para você estar arraigado em Cristo, edificado em Cristo, a presença de Deus tem que estar em você, de forma abundante. E sabe como a presença de Deus vai estar em você de forma abundante? Se você estiver alicerçado na palavra. Século 21, Bíblia para todos os lados, todo mundo ensinando a palavra, e a gente muitas vezes não se preocupa no crescimento espiritual na palavra. Aí vem o vento, vem a tempestade, nossa casa espiritual
ela acaba sendo o que? Destruída. Então, em segundo lugar, o sacerdote, além de carregar a arca, ele tinha que ministrar para Deus. Ou seja, o culto dele, antes de ser para as pessoas, era para Deus. Queridos, o nosso culto precisa ser primeiramente para Deus. O que tem de gente afastada e naufragado na fé, por causa que alguém olhou torto, porque alguém falou que ele não gostou, porque alguém disse o que ele não gostou, é uma barbaridade. E aí nós vemos que está faltando o quê? Estar arraigados e edificados, como disse Paulo. Então a minha oração para a sua vida, para você que nos acompanha hoje, é para que as suas raízes, o seu alicerce esteja edificado poderosamente em Deus. Aí aconteça o que acontecer, venha o que vier, você vai continuar de pé. Terceiro lugar, era a função também do sacerdote saber fazer, sabe o quê? Levar Deus para as pessoas. E nós, muitas vezes, como cristãos, ainda falava isso com uma pessoa da nossa igreja essa semana. Nós vamos até Deus, Deus vem até nós e nos enche. Sabe o que a gente faz? A gente pega aquilo que Deus nos deu e acha que é só pra gente. E aí a gente encontra muitos cristãos frustrados, tristes, desanimados e sem sentido na vida cristã. Por quê? Porque a vida cristã ela tem 3 lados. Eu vou a Deus, Deus vem até a mim, mas em terceiro lugar eu vou até as pessoas. Todo cristão que ele está o tempo todo nessa tríade, ele vai até Deus, Deus vem até ele vai até as pessoas, ele é um crente que está sempre se renovando. Por quê? Ele recebe de Deus e ele entrega para as pessoas. Quando você entrega para as pessoas, você experimenta uma coisa que os outros não experimentam. Você vê o fruto do seu ministério. E muitos cristãos, aliás, todos os cristãos no Novo Testamento foram chamados para ser sacerdote de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e depois no versículo 9, que nós somos sacerdócio real. Nós, quando fala, é a igreja como um todo. Paulo disse assim, vós sois, ele estava escrevendo para a igreja, sacerdócio real, chamados das trevas para a sua gloriosa luz, para anunciar aquilo que Deus fez na sua vida. Então assim, você vai à igreja, Deus te abençoa. Você vai à igreja, Deus te enche. Você vai orar, Deus te entrega. Você lê a Bíblia, Deus te ministra. Você já teve os 2 lados da relação cristã. Você foi a Deus e Deus veio até você. Mas e o terceiro lado? Se você pegar tudo que Deus fez por você, enterrar na terra e fechar a boca, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar só com aquilo que Deus te deu e ainda triste, frustrado e desanimado. Agora, peraí. Se você foi a Deus, Deus te entregou e você começar a compartilhar, a Bíblia fala que os talentos serão multiplicados. Você vai ver fruto daquilo que você está fazendo. O que vai acontecer? A alegria vai tomar conta do seu coração. O desalento vai embora e o prazer do céu vai encher sua vida. Por isso Paulo orou por esta igreja. Primeiro, para que eles fossem fundamentados no amor, a maior virtude cristã. E amor, irmãos, como nós estamos vendo aqui, não são palavras, são atitudes. Que tipo de atitude você tem tido com relação a Deus e com relação às pessoas que provam o seu amor por elas? Nós, como cristãos, nós temos que entender a nossa maior responsabilidade como cristão, depois de servir a Deus, é servir as pessoas. E a principal forma de servir as pessoas é servir as pessoas com o evangelho genuíno de Deus. Então, seja na sua forma de viver, seja na sua forma de falar, seja na sua forma de se relacionar, você precisa revelar Deus. Se você não revelar Deus, você vai continuar o tempo todo com esse vazio dentro de você, porque você foi chamado para isso. Deus te capacitou para isso, Deus te preparou para isso. Quem tem que ministrar o evangelho não são só as pessoas que estão no púlpito, mas são todos os cristãos de uma forma geral. Todos nós somos sacerdócio real. A grande questão da reforma protestante foi que a igreja tinha se resumido a meia dúzia de líderes e que todos eram sacerdócio real. Quando os cristãos entendem isso, a sua vida ganha um novo sabor, ganha um novo prazer. Sirva a Deus com aquilo que Ele te deu. Sirva a Deus com aquilo que você é. Terceiro e último ponto desta lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Presta atenção nisso aqui. Olha que coisa linda. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Olha que coisa linda, irmãos. Então, em primeiro lugar aqui, que eu quero enfatizar, é que Deus pode fazer infinitamente mais. Essa foi a expressão de Paulo. Infinitamente mais além. Sabe o que é infinito? É aquilo que não pode ser medido. É aquilo que não pode ser mensurado. É aquilo que não pode ser aquilatado, pesado. Infinitamente mais além daquilo que nós pedimos quando nós oramos ou daquilo que nós pensamos. E aí tem uma expressão linda aí, porque o versículo termina, ele fala assim, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, se você olhar a história da igreja, é que a maioria de nós cristãos, nós passamos a ver a história da igreja apenas a partir do momento que nós aceitamos a fé. Eu estou cansado de ver crente saudosista. Como há 20 anos atrás, o evangelho era mais poderoso, era mais lindo, era mais isso. Ou seja, a pessoa fica vivendo só de passado. Dá a impressão que nesse presente século, Deus não está agindo. Só que quando eu olho a história da igreja, eu percebo que houve períodos muito bons, onde a igreja esteve em alta, Deus operando poderosamente, e houve períodos muito difíceis. Mas em todas as eras da história da igreja, Deus esteve presente, atuante e operando infinitamente mais, além daquilo que a igreja pediu ou pensou. Queridos, no século 21, Deus não mudou. Ele continua agindo, salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo e levando os homens para o céu. Agora, eu preciso perceber isso através da sua palavra. Agora, se os meus olhos, Jesus falou isso, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Porém, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. E que terríveis serão essas trevas, disse Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar ao longo da história da humanidade e na minha geração o agir de Deus. E para isso eu preciso o quê? Entender Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso ou além daquilo que eu pedi. Isso vai gerar o que em mim? Mais fé, mais confiança, mais esperança. Ou seja, Deus não perdeu o rumo da história. Eu preciso me conectar a Ele para entender o que Ele está fazendo no presente século. Muitas das vezes nós queremos chegar com a nossa agenda e determinar o que Deus vai fazer. Algumas igrejas até ensinam isso. Nós temos que determinar para Deus. Irmãos, Deus não precisa que a gente determine nada para Ele. É nós que temos que cumprir as determinações dEle para a nossa vida. Deixa eu te perguntar, você está cumprindo as determinações de Deus para a sua vida? Ou você caiu nessa esparrela aí de querer ficar
determinando o que Deus vai fazer. Se nós cumprirmos a agenda de Deus, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para nossas vidas. Nós vamos experimentar o seu poder, sua graça, sua glória e principalmente o seu amor, como falamos no tópico 2. Agora, se nós ficarmos com a nossa agenda particular, só preocupado com o nosso eu e com as nossas necessidades primárias, nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus. Eu te convido nesta noite a tirar o seu olhar das impossibilidades e colocar o seu olhar nas possibilidades de Deus. Não humanamente falando, mas espiritualmente falando, olhando através da história, da Bíblia e da sua própria vida, o mover e o agir do Espírito de Deus. Então, Ele é poderoso. Olha a dimensão das bênçãos divinas que o comentarista está colocando aqui para nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo lugar, existe por causa disso um convite para adoração. Quando você compreende tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer, não tem outra coisa para você fazer senão adorar. Por que tem muito crente de boca fechada? Esses dias o pastor Eduardo Costa estava ministrando e ele estava falando justamente sobre isso. Tem crente que reclama muito do culto, mas o problema não está no culto. O problema está em quem está cultuando. Porque se eu for à igreja, se eu cultuar em espírito e verdade, o meu culto vai ser muito bom. Agora, se eu for na igreja para buscar, para ver, para olhar erros e defeitos, o meu culto vai ser péssimo. Por quê? Eu não estou cumprindo o meu papel como adorador. Meu papel como adorador é ir lá e adorar a Deus em espírito e em verdade. Esquece os outros. Examina tudo e retém o que for bom. Paulo disse isso na sua carta aos Tessalonicenses. Então, quando eu faço isso, não tem um culto que eu vou que eu não saia edificado. Agora, peraí. Se eu for à igreja, ou se eu pegar uma live como essa, ou qualquer outra, para examinar os defeitos, os erros teológicos, os erros isso e aquilo, o que vai acontecer? Meu culto vai ser muito ruim. Então, quando nós vemos toda a magnitude do poder de Deus, nós temos motivo para glorificarmos ao Senhor. Querido, querida, olhe para tudo aquilo que Deus já fez em você, por você e através de você. E aí você vai ver sim, motivos mais do que suficientes para você adorar a Deus. E por fim, Paulo diz aqui que toda glória é devida a Deus. E por que ele está dizendo isso? Porque no tempo dele, os imperadores exigiam ser adorados como se fossem deuses. E a grande maioria da população adorava. Nos dias que nós estamos vivendo, tem autoridade política querendo ser tratada como se fosse Deus. Tem autoridade aí, ou cantores do mundo gospel, fora do mundo gospel, no mundo secular, querendo ser tratado como se fosse a iminência. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós prestamos essa honra para eles. Só que essa honra não é deles. Essa honra deve ser dada a Deus. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Não estou falando para não respeitar as pessoas, as instituições constituídas pelo próprio Deus. Estou falando que nós devemos dar a Deus toda a glória. E muitas das vezes nós damos tanta glória para os homens e nós damos tão pouca glória e reconhecimento no nosso louvor àquele que tudo fez, àquele que tudo criou, àquele que tudo é. Então, em nome de Jesus, vamos pegar essa lição aqui, vamos colocar em prática na nossa vida. E você vai ver a sua vida espiritual mudar. Fechando aqui as nossas conclusões de hoje. Primeiro, nós estamos arraigados e fundados no amor de Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Segundo, nós somos corroborados pelo poder do Espírito. Para de se considerar um crente fraco, falho, pequeno o tempo todo. Há um poder de Deus na sua vida. E em terceiro e último lugar, abra os seus olhos para as bênçãos de Deus que excede todo entendimento humano. Tira o foco do que Ele não é, ou daquilo que Ele não fez, e põe o foco naquilo que Ele é e o foco naquilo que Ele já fez em sua vida. Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão depende de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Olha o que Paulo pediu, recapitulando aqui. Primeiro, o fortalecimento de poder. Você precisa do poder de Deus, que você só vai conseguir adorando,
na palavra e orando. Não tem como você conseguir o poder de Deus se não for através desses 3 mecanismos: oração, adoração e palavra. Segundo, ele pedia a presença plena de Cristo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para de encher a sua cabeça de tanta coisa negativa, ruim e mundana. Enche a sua cabeça de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, da plenitude de Deus. Segundo e terceiro, ele pedia o imenso exercício do amor de Deus. Amor é um verbo, e como verbo deve ser o quê? Praticado. E quarto e último lugar, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E quando encontrar a perfeição, Deus te leva. Então, busque esse aperfeiçoamento espiritual. Não se acomode com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já tem, com aquilo que você já recebeu. Deus tem mais, sempre mais, para aqueles que lhe buscam. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando, glorifique a Ele. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fechando aqui, deixa eu passar aqui com vocês o nosso questionário, as 5 questões que tem na nossa lição. Primeiro, o que o apóstolo Paulo pede? Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Foi isso que Paulo pediu para esta igreja e que eu peço para a sua vida hoje em nome de Jesus. 2. Qual a única força que habilita o crente a se manter firme? Olha a resposta. A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Glória a Deus. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Terceira questão. Qual a maior de todas as virtudes? Essa é fácil, né? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Quarta questão. Qual a ênfase da oração apostólica? A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. E a última questão. Como Paulo encerra Efésios capítulo 3? Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios 3, 21. Queridos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, a Ele nós devemos dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Quero agradecer você que ficou conosco durante esse período, durante esse culto de ensino de escola bíblica. Sexta-feira às 19h30 nós teremos a nossa live do nosso culto de sexta-feira profética e quem trará a palavra, quem irá elaborar esta live será o pastor Douglas e a sua esposa. Então você está convidado a estar conosco. Eu vou estar compartilhando aqui no meu perfil do Facebook, mas você pode também entrar lá no perfil do pastor Douglas Moreira e acompanhar, ok? Sexta-feira profética às 19h30 e no domingo às 18 horas nós nos reuniremos lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964 no Jardim Letícia, para o nosso culto de Santa Ceia. Aqueles irmãos da nossa igreja que não puderem ir lá, nos avisem, para que a gente possa providenciar para que você ceie na sua casa, ok? O culto vai ser passado pelo Facebook, como temos feito todos os nossos cultos, a partir das 18h30. 18 horas a gente se reúne para orar, oramos até as 18h30 e aí faremos a Santa Ceia. Mas se você não pode ir lá, você por gentileza nos avisa, ok? Ceia do Senhor. E se você puder, leve a sua campanha do quilo, seu quilo do amor, que nós doamos para uma casa de recuperação de dependentes químicos. Traga a sua doação para nós abençoarmos o projeto Acreditar lá no Grajaú. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso que estivemos juntos? Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por este momento que o Senhor nos concedeu a oportunidade de orarmos, de louvarmos e de aprendermos da Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça o coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que tem enfrentado grandes dificuldades. Que o poder do Teu Espírito Santo, Pai, venha trazer consolo, conforto, força e muito poder no Espírito, Pai, para todos aqueles que nos acompanham ou vão nos acompanhar depois através desse vídeo. Que a Tua bênção seja sobre todos, ó Pai. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Queridos, nosso parabéns hoje vai para a nossa irmã Cleia, diaconisa Cleia, esposa do nosso irmão Beto, que hoje está aniversariando. Que Deus abençoe sua vida por mais um ano que você completa. E continue orando pela vida da pastora Denise, que perdeu seu tio, e também pela vida do pastor Eduardo Costa e a sua família, que ele também perdeu um tio no dia de ontem, coincidentemente. Vamos orar por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, ok? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém.